Oi, gente, esse é mais um episódio da terceira temporada do Pode Entender. Nós estamos mais essa semana com o nosso pastor Petrônio, que vai nos ajudar a entender um pouco mais das mensagens que foram faladas no domingo. Tudo bem, pastor Petrônio? Graças a Deus, tudo bem. E o calorão aí, como é que tá? Graças a Deus a tecnologia Ajuda um pouco a gente a não sentir tanto o calor, né? Mas estamos bem, graças a Deus. Pastor, você falou em dois tempos. Tempo de alegria, que uns estavam felizes, outros ainda não. Ainda não. E aí não tinha ainda a restauração completa, né? E aí a gente pensa no que você terminou de falar também no domingo, sobre avivamento. O que é avivamento realmente? Para quem precisa de avivamento? Legal. Qual é a necessidade de avivamento? O que acontece com as pessoas que estão envolvidas nesse avivamento? Você pode falar um pouco sobre isso? Essa pergunta ela é muito boa, Esther, e ela é muito, muito importante. Legal. Assim, parabéns, vamos dizer assim, por você focar nessa palavra e perguntar sobre ela. Porque a gente, às vezes, tem uma compreensão equivocada da palavra avivamento. A gente comete extremos, né? Vamos pensar aqui, a gente que é mais histórico, tradicional, reformado e tudo mais, alguns inclusive assustam quando ouvem a palavra avivamento. Acham que, puxa, o pastor está falando de avivamento, ele quer o quê? Que a gente vira uma igreja pentecostal? E isso é reduzir demais o significado da palavra avivamento, porque, historicamente falando, quando você pega na história do cristianismo os grandes movimentos de avivamento, eles acontecem antes daquilo que a gente chama hoje de movimento pentecostal. O movimento pentecostal, inclusive, ele é recente, por assim dizer, na história do cristianismo. O cristianismo tem 2000 anos. Você para falar de fé protestante, né, que existe a distinção entre o catolicismo romano e a fé protestante, tem 507 anos, né? E o pentecostalismo, que é esse último acontecimento, vamos dizer assim, dentro dessa cronologia da história, ele tem 100 e poucos anos. Então, assim, ele é muito recente. Então, antes disso, você tem relatos no século XVIII, XVII, de despertamentos espirituais muito, muito profundos e que são chamados de avivamento. Então vamos lá, avivamento, assim, se a gente tivesse que tecnicamente descrever o que é avivamento, é dizer vida onde não tem vida onde não tem vida. Por isso no texto lá, Salmo 126, a partir do verso 4, o salmista diz: restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. E o Negueb era uma região desértica, árida, não tem vida. Ele está pedindo chuva naquele lugar, porque Deus mandando chuva, é possível florescer, é possível frutificar. Mas depende da ação de Deus para florescer e frutificar no lugar deserto. Avivamento é exatamente isso. É vida onde não tem. Então, assim, há momentos em que igrejas, pessoas, famílias, cidades, nações experimentam momentos especiais, extraordinários de Deus. Mas onde é que a gente vai realmente poder dizer isso foi um avivamento? Né? Quando esse acontecimento especial, extraordinário, ele é acompanhado de frutos. E eu estou falando de frutos significativos. Então, geralmente, eu sei que parece muito, eu estou sendo muito técnico aqui, mas é só para a gente ter a noção do que realmente é um avivamento na sua profundidade, no seu significado. Quando a gente diz precisamos orar por um avivamento, a gente não está pedindo só para de repente a igreja começar a tocar músicas mais animadas. Fazer vigília. Fazer vigília, chegar novos membros. Isso pode ser um soprar, um refresco, né, uma revitalização, né, um momento especial, né, uma bênção de Deus. Mas o avivamento, ele tem um impacto que transcende
o povo de Deus. O avivamento, ele é acompanhado ele começa com um profundo senso de consciência de pecado e com isso um arrependimento que nos leva até Cristo. E tem essa, vamos dizer assim, essa experiência especial de Deus naquele dado momento para aquele povo, por assim dizer, que vai desembocar lá, em última análise, numa transformação moral, ética e social muito significativa. Vou dar um exemplo. A reforma protestante, a gente pode chamar ela de um avivamento. Por quê? Olha o que aconteceu depois daquele movimento de crentes no mundo. Não foi só a divisão teológica, institucional da igreja. Foi uma transformação social no mundo. O curso de nações, o curso da arte, da ciência, da política, da economia, mudou e muda até hoje a partir de pilares que foram lançados naquela época. A consciência democrática, sabe? A liberdade de expressão, muitas coisas que hoje a gente tem na sociedade, não precisa ser crente para pensar nessas coisas, que tem o seu pontapé naquele movimento que foi um movimento de uma prática extraída das Escrituras. Então foi um tempo especial. Aquele foi um ato de resistência, pastor, como você disse? Resistência no sentido político da coisa, mas também resistência no sentido teológico da fé. Por quê? O cristão tem um pressuposto, que é a Escritura Sagrada. Então, se a gente bate o olho na Escritura Sagrada e olha para a nossa vida prática e encontra disparidade, não está afinado, um dos dois tem que estar errado aí. A Escritura não vai ser, porque ela é inerrante. Uhum. Então, quem vai estar errado aí? Nós. Então, a gente precisa se arrepender. Então, é uma forma de bater o pé. Resistência é isso. É uma forma de dizer, opa, peraí, nós estamos indo na direção errada. A gente precisa se arrepender. A gente precisa voltar à prática do primeiro amor. Igreja de Éfeso em Apocalipse 2. A gente precisa voltar à prática do primeiro amor. Porque para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, Jesus disse, volta, senão vou apagar a luz, vou remover o candeeiro. Isso traduzindo em outras palavras, nós vamos baixar as portas e Éfeso não vai precisar mais de ter uma igreja aí. Porque vocês não estão fazendo diferença nenhuma em Éfeso. Então, entende? O papel da igreja no mundo é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. O papel da igreja não é ser um gueto, um grupo fechado que concorda com os mesmos pressupostos teológicos. E se você concorda um pouco diferente, então é melhor que você vá para aquela outra confissão, porque eu acho que você está mais alinhado com aquela outra confessionalidade. Então a gente fica nesses guetinhos confessionais nossos, criando divisões entre nós. Quando Jesus orou pela unidade da igreja, a gente fica criando subdivisões dentro da família de Deus, dentro do corpo, né? E não faz o que deveria ser feito, que era proclamar, inclusive através da unidade da igreja, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, a igreja ela precisa bater o pé com relação a algumas coisas, mas não num ato de teimosia. Num ato de teimosia, ou num conservadorismo tolo, simplesmente. Mas a gente precisa até, às vezes, definir o que é conservar o quê? Porque às vezes a gente está conservando coisas que não precisam ser conservadas necessariamente. Entende? A gente às vezes está optando resistir em coisas que não é luta de Deus, por exemplo. É luta nossa, é luta que a gente criou e que a gente quer defender, entendeu? Mas não é o bom combate. Né? Quando Paulo vai morrer, ele escreve para Timóteo, bom, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu combati o bom combate. Então tem combate que não é bom. Tem luta que a gente não precisaria... Não precisa entrar na batalha. Não precisa. Não precisa entendeu? Entrar na então, batalha. Quais são as batalhas da igreja? Entendeu? Quais são as lutas que a igreja tinha que estar puxando o bonde, por assim dizer? A igreja tinha que estar
sendo vanguarda do que no mundo, na sociedade? Entendeu? Qual era o discurso que a igreja tinha que hoje tá tendo a sua voz ativa, não fazendo da política ou de outros órgãos o seu porta-voz. O que eu estou querendo dizer é como é que a igreja, uma igreja local ou igreja de forma geral, como é que ela poderia na prática ser essa proclamação pública da glória de Deus, quando ela agisse em favor daqueles que precisam da graça de Deus. Então, se a gente olhar mais para Jesus nos evangelhos, para os primeiros atos da igreja, lá no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai começar a perceber que a gente está um pouco distante disso. A gente pensa no primeiro milagre ali, né? Quando os discípulos saíram lá, João, o mendigo vai lá e pede, me dá dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho está aqui. Pronto, você chegou num ponto importantíssimo. É isso. É oferecer um Cristo que liberta, um Cristo que transforma. João e Pedro, na porta do templo, eles não ofereceram um Jesus terapêutico. Hoje eu sinto que às vezes a gente oferece um Jesus terapêutico, né? Vem para a igreja e sua vida vai melhorar. Vem para a igreja que você sente paz nesse lugar. Vem para a igreja. Porque você vem para cá? Porque eu me sinto bem, porque eu me sinto paz, porque eu me sinto melhor. Mas não é o Cristo que transforma, não é o Cristo que nos chama à resignação, ao abandono do pecado, a transformar, como Paulo escreveu aos Romanos. Não se conformem com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, é uma experiência de profunda mudança interna no indivíduo, que faz com que ele experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Pedro e João, ali para o coxo, eles oferecem o Cristo que muda a vida daquele cara. Aquele cara está na porta do templo há muitos anos pedindo moeda. Se Pedro e João dessem moeda para ele, ia ser só mais um dando moeda. A moeda tinha tirado ele da sua deficiência física? Não, mas ele estava sempre lá. Quem foi que mudou a vida daquele cara? Jesus. Então falta a igreja oferecer na rua um Jesus que liberta, um Jesus que transforma. Não o Jesus da igreja, o Jesus que só nos leva para o culto, né? Ou, no pior das hipóteses, volta até nas nossas conversas nos programas anteriores, o Jesus que, se você crer, você vai para o céu. Entendeu? Não, mas é o Jesus que muda a nossa vida, que nos transforma. E aí, o conceito de avivamento, só para a gente fechar essa questão do avivamento, está muito claro aí. Paulo, lá em Efésios 2, diz, vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas pela graça de Deus, Ele vos vivificou em Cristo Jesus. Opa, então a conversão é essa experiência de avivamento, de que não tinha vida, e agora tem, pela graça e pelo poder de Deus. Entende? Entendi. E aí eu, lógico, tenho que falar do ato de resistência, que você me trouxe a lembrança das minhas resistências de época de faculdade. Mas, assim, a resistência também dos apóstolos, eles foram chamados, não foi nesse episódio, lá pelos principais sacerdotes, falou, vocês não vão fazer mais isso, hein? Não foi isso que aconteceu? E eles falaram, como é que nós não vamos fazer isso? Saíram continuando a fazer. Mesmo. Foi isso aí mesmo. Não foi? Foi. Então, um ato de resistência. Inclusive, Gamaliel, que era um dos líderes, um dos melhores professores da época, Paulo foi aluno de Gamaliel, né? Ele acho que na segunda vez, se eu não me engano, que eles vão para o Sinédrio de novo, por estar perturbando a cidade. Resistindo. Gamaliel fala assim, eu acho que a gente vai arrumar dor de cabeça com isso aí. A gente ficar trazendo esses caras aqui toda hora para bater nesses caras, vai dar problema pra gente. O povo vai começar a ficar contra a gente. Então vamos fazer o seguinte, se for de Deus, nem mesmo a gente vai impedir. Né? Se não for de Deus, daqui a pouco
Esse assunto vai parar. É que é recente, né? O líder deles morreu não tem muito tempo. Então, assim, eles estão naquela... Eles estão afoitos, né? Eles estão na adrenalina do momento. Então, pode ser que daqui a pouco isso aí já para. Não deixa eles. Daqui a pouco isso aí para. Porque também tinha muito o costume de surgir muitos messias. Que vinha, morria e passava, tal. Então, assim, essa teoria, né? Se for de Deus, não para, tá aí a questão do avivamento. Se de fato for uma obra de Deus e não só um mero porque nós não fazemos o avivamento, né? Nós não produzimos. Então não adianta a gente fazer os cultos pedindo, não adianta todo mundo grita aí para ver, não vai acontecer. Rua, vamos fazer vigília, vamos fazer evangelismo, vamos fazer campanha, vamos. Isso é do nosso coração. Se não for, né, obra de Deus, Deus, não vai muito longe, entendeu? Não vai muito longe. Então, assim. O Gamaliel disse lá, se for de Deus, a gente não vai conseguir impedir. E realmente, graças a Deus, a gente sabe que é de Deus. A igreja está aí há 2000 anos, até agora. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja dele. E a gente está falando de uma igreja que atravessou gerações resistindo. Como é que na década de 60, no século passado, século 20, acharam lá nas cavernas de Qumran os famosos escritos do Mar Morto, guardados em rolos, dentro de vasos de barro. E aí pega, junta esses documentos que são evidências arqueológicas dos escritos originais da Bíblia, de que de fato aquilo que foi escrito é realidade, existiu. Então assim, e aí você começa, como é que esse povo atravessou o império mais sangrento, que foi o Império Romano? Como é que a igreja sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, à Idade Média? A despeito dos ônus, como o liberalismo teológico, que nasceu dentro da igreja, as cruzadas, que é um ponto negativo dentro da história do cristianismo, alega, né, os grandes estudiosos. Então, assim, como é que a igreja de Cristo resiste nesse mundo? Vivendo essa resistência na prática. Na prática. Eu sinto, Esther, que a gente reduziu a fé cristã, e isso me parece, eu tenho a impressão, que é meio que por consequência do iluminismo e tudo mais. A gente reduziu a fé cristã a a discursos corretos, a discursos coerentes. Então, qual é um bom pregador do evangelho hoje? É o quê? É o eloquente, é o cara da oratória, é o cara que tem uma estrutura homilética, que faz uma boa exegese do texto. Então, a gente vai examinar para ordenar um ministro, a gente, né, examina esses critérios. Se ele realmente é bom teologicamente, se ele sabe estruturar um sermão, se ele fala bem, se ele olha no povo. Essas coisas são importantes, mas não é tudo. Quando você lê na Bíblia, Paulo dizendo lá para Timóteo, quando for ordenar presbítero, que ele diz: esse cara tem que ser crente, tá? Tem que ser de bom caráter, não pode ser ganancioso, tem que ser assim, assim, assado. Claro, tem que saber dominar o livro, manejar bem a palavra da verdade, que é uma coisa que Paulo fala para Timóteo, mas isso é uma das coisas, e ele fala depois de ter falado que começa primeiro com esse caráter transformado. Então, eu sinto que a igreja reduziu muito o ensino cristão a essa... Com as obrigatoriedades, talvez, que aqui, né, você tem que passar por esse e esse. Eu achei muito interessante o ano passado, quando os missionários vieram aqui. E um deles foi descrever, lá o pessoal da área de comunicação foi descrever quais são os passos para a pessoa ser missionária. Ok, a gente entende que sim, ele precisa se preparar. Mas os critérios são tão... será que, né? São tão longos, as coisas são tão... Que aí, será que aquele que realmente quer falar do Evangelho, quer, como você diz, todo peregrino reconhece a graça de Deus em sua vida, e ele quer dividir.
Quer dizer, então eu vou ter que ter todos esses passos também para ter, ou eu tenho a graça de Deus comigo e eu falo, eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de viver. Eu não posso deixar de viver. Nisso, eu acho que tem um ponto para a reforma, para os reformados, por exemplo, que é chamar a graça de graça irresistível. Justamente por causa disso, porque é uma vocação eficaz, ela nos chama de um modo irresistível. E a gente sabe que tudo que é irresistível é atraente a ponto de nos convencer, nos constranger. Então, eu imagino que o crente que foi afetado por essa graça, realmente, no seu coração, experimentou essa conversão que a gente está comentando aqui, não é possível que essa pessoa não vai conseguir transbordar essa graça, compartilhar essa vida nova. A conta não fecha. Você come um bolo gostoso, você não quer contar para os outros que lá naquela padaria tem um bolo gostoso? Então, como é que seria experimentar a graça poderosa de Deus que transforma a nossa vida de modo sobrenatural? Será que isso não nos levaria a realmente um compartilhar de vida que tem como fator esse poder de Deus que opera em nós? Por isso que você estava falando aí dos missionários, né, o cuidado. Tem que ter, a gente tem que ter, né, critérios, cuidado, zelo. Mas eu acho que devido às heresias, às apostasias, a gente se tornou excessivamente organizado a ponto de quase fazer o papel de Deus. Né? Isso é muito perigoso, né? É muito perigoso. A gente quer dizer, não, você não foi chamado, não. Sabe, assim, com base no quê? Com base nessa carga técnica, nessa carga histórica. Então, às vezes, a nossa herança cristã é mais iluminista do que o do Pentecostes. E o Pentecostes que eu estou falando é Atos capítulo 2, que é onde é o primeiro avivamento, vamos dizer assim, onde o Espírito é derramado e dali os discípulos de Jesus se espalham pelo mundo inteiro, levando graça, levando o evangelho, chamando pessoas a arrependimento, e por onde passavam, famílias eram impactadas, cidades eram transformadas, governadores eram intimidados. E entra naquilo que você falou, nos 3 pontos que você colocou, né? Eu não sou Deus, eu preciso de Deus e eu sou amado por Deus. E aí, Esther, eu acho que é mais fácil pensar, eu não sou Deus. É mais fácil falar, eu preciso de Deus. Agora, o eu sou amado por Deus dá uma apertada na vida, na prática. Sempre gosto de levar para o lado prático, né? Porque tem sempre aquele irmão com essa resposta pronta, né? Não, eu sou amado por Deus. Não, na prática. E por quê? Porque a gente tem, eu acho que a gente tem, eu falo por mim também, muitas marcas negativas por causa dos nossos relacionamentos disfuncionais, né? Justamente com o amor. Então, para nós, o amor é algo muito do sentimento. A gente quer se sentir amado, né? Muita gente que tem baixa autoestima justamente porque não se sente amado. Então ela tem que fazer muita coisa porque ela quer passar no crivo do julgamento dos outros. Ela quer provar para os outros para ela se sentir amada. Então o amor às vezes está muito no campo do sentir. E aí a Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho como prova de amor por nós, para nos salvar. Deus disse, eu estou mandando o meu Filho, enviando o meu único Filho, para morrer no lugar de vocês, em favor de vocês, como prova do meu amor insondável, inigualável, né? Como é que fala?
Incondicional. Incondicional. Né? E aí, isso é suficiente nas Escrituras. É isso. Aí você pergunta para um crente: você ama a Deus? Ele fala: eu amo a Deus. Eu amo a Deus. E ele está pensando no quê? Nas coisas que ele sente em relação a Deus. Por que você ama a Deus? Porque ele é muito bom para mim, né? Porque... E aí cada um vai ter as suas respostas, né? Então, mas como é que você prova para mim que você ama a Deus? Eu tento ser fiel. Eu tento obedecer, né? Eu... Tal. Então eu amo a Deus. Aí você pergunta para ele: Deus te ama? Às vezes as pessoas escorregam nessa resposta. Algumas vão dizer: não sei. Ou nem sei se quem está aí nos assistindo ou nos ouvindo já tinha feito essa pergunta. Tá, você ama Deus, mas Deus te ama? A resposta bíblica é sim. Deus me ama. Por quê? Não é com base no que eu sinto. Porque eu sinto que ele ama. Não. Deus me porque ele entregou o seu filho em meu favor. Atitude, como forma clara, perfeita de me amar. A única forma clara, perfeita, santa, justa de Deus me amar era enviar o seu único filho para nos redimir, para nos salvar, para nos tirar da morte para a vida. E o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8 que nada, não importa o que aconteça, nada vai abalar essa relação, nada vai apagar o amor de Deus. Nem a fome, nem a morte, nem perigo, nem espada, nem mesmo o diabo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Se estamos movidos por essa convicção, que nos resta? Eu posso dormir tranquilo, eu posso né? dormir em paz, entendeu? Eu durmo tranquilo, puxo o cobertor, amigo, e vai embora. Por quê? Porque eu sou amado por Deus. Mas por quê? Porque eu sinto que eu sou amado? Porque essa semana eu fui promovido no trabalho? Não. Eu sou amado por Deus, e a garantia de que eu sou amado por Deus é o que Ele fez por mim na cruz. Se não é suficiente o que Deus fez por mim na cruz, nada mais é. Nada mais é suficiente. Então, eu acho que a gente precisa pegar um pouco mais pesado nessas questões. Porque senão a gente vai permanecer em estágios de imaturidade espiritual. Parece petulância, assim, sabe? Parece que eu estou me achando aqui o rei da... Mas não é. Mas é isso mesmo. A gente vai ficar num nível de imaturidade espiritual. Achando que Deus existe para favorecer os meus caprichos pessoais. Entendeu? Que Deus existe para simplesmente fazer a nossa igreja crescer, a nossa igreja ser abençoada, ou me levar para o céu, como a gente falou no último programa. Né? E não é só isso. Deus tem um plano que envolve o mundo. Deus é o criador do mundo. Deus quer fazer conhecido o seu nome em todas as nações. Quer dizer, não tem a ver comigo. Tem a ver com a glória dele, manifesta no mundo. Então a igreja precisa ter essa inquietação pública, social. E para isso ela vai precisar bater o pé para algumas questões, ela vai precisar resistir. Ela vai precisar procurar promover de forma dinâmica um movimento que vem de Deus, mas apenas pelo poder do Espírito Santo, não simplesmente movida por interesses políticos próprios, que vai trazer retorno monetário, qualitativo para a igreja, entendeu? Que vai fazer, vamos aumentar o nosso número no IBGE, né? As tentações para isso, elas são diversas. É muito fácil, é muito fácil você querer apresentar números como sinal de sucesso. E às vezes essa resistência passa também pelo confronto de algumas coisas da cultura, né, pastor? Você colocou ali nós tivemos a alegria, a bênção de ver uma criança ser batizada. Então, a resistência de ter um filho. O filho é caro, o filho não dá. E a gente tem que ser resistente. Essa resistência, né, de
contra a cultura. Ninguém quer ter filho? Não. Filhos são Nós bênçãos de celebramos, Deus. exatamente. Então, assim, nós vamos ter os nossos filhos, sim. Né? E outras práticas, mais que a cultura impõe a gente. Por isso, Esther, que no Salmo 126 o peregrino diz: isso aqui é um sonho. Porque viver debaixo da perspectiva da obra de Deus, da graça de Deus, nos leva a ser o povo mais feliz do mundo. Alegre. Porque a gente celebra a unidade na diversidade. A gente vive uma nação hoje polarizada, politicamente falando. O cara que vota nesse não quer ser amigo desse. E às vezes a gente não se dá conta de que essas duas pessoas, elas estão sentadas uma do lado da outra. Na mesma família, igreja, às vezes. Na família. Mesma família. Então, assim, o evangelho faz com que esses dois sujeitos que pensam diferentes passem a pensar concordantemente no Senhor para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Não é para promover o seu pensamento ou o meu pensamento. É para promover o pensamento de Deus. Então, é uma coisa maravilhosa você ter num domingo gente diferente, tudo junto, no mesmo lugar, cantando junto, orando: Pai Nosso, perdoa os nossos, não é perdoa o pecado dele ou só o meu. Não, nós estamos juntos nisso aqui. E domingo, por exemplo, né, tivemos a ceia. Então significa que nós comemos o mesmo pão, bebemos do mesmo cálice, batizamos uma criança aí, num tempo em que se discute o quê? O descarte das crianças, a legalização do aborto. Então, assim, o culto é um ato político. O culto é um ato político. É uma forma de resistência, de bater o pé, de dizer: Jesus Cristo é o nosso Senhor. Não é César que vai dizer pra gente se a gente tem que sentar junto ou separado. Não é César que vai dizer pra gente o jeito que a gente vai tratar as nossas crianças. Porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Porque, como você disse, vai piorar. Porque se uma grande nação, esses dias, colocou na sua Constituição que o aborto é legal, isso daqui a pouco está batendo aqui. E nós, já tem como batido, é que é? E como é que a gente está se posicionando? Como é que a gente está resistindo? A gente está se preparando para resistir a isso de uma forma que agrade a Deus? Né? Porque a alegria do peregrino é glorificar a Deus. Ele estava alegre por glorificar a Deus. Então, não adianta eu ir lá pegar uma arma que nem o outro e vai lá matar ele porque ele não concorda comigo. Agora, né? pensa assim, esse ato de resistir, ele atrai o quê para o povo de Deus? A gente vai dizer bênçãos, mas eu não estou falando de bênção no sentido aqui na terra. Porque se você olha para a resistência de Daniel, ele foi parar na cova dos leões. Os 3 amigos lá, que a Babilônia chamou de Sadraque, Mesaque e Abidnego, foi jogado numa fornalha. Sim, Deus deu livramento, o 4º homem na fornalha, tudo mais. Mas eu estou dizendo assim, olha onde nós nos colocamos quando nós resistimos. Jesus disse: vocês serão bem-aventurados se vocês forem perseguidos por causa do meu nome, por causa de mim. Então, hoje a gente tem um tipo de fé cristã que quer fugir da perseguição. Quanto mais amigo a gente for do César, menos perseguido a gente vai ser. E, historicamente falando, os nossos mártires, os nossos ancestrais na fé, tiveram cabeça decapitada, foram jogados em caldeirão pegando fogo, foram crucificados de cabeça para baixo, não porque era gente legal, mas porque era gente que resistia. Porque era gente que dizia: eu não vou para o culto de César. Jesus Cristo é o Senhor. Então, a gente precisa resgatar a identidade cristã, que, no final das contas, passa a ser uma identidade de um povo que não está preocupado simplesmente com os seus interesses, mas com os interesses de Deus. Por isso que o salmista, lá no Salmo 126,
Está feliz com o que ele já experimenta. Mas ele ora por aqueles que ainda não estão experimentando a mesma liberdade, a mesma alegria que ele está experimentando. Exatamente. Que não precisa trabalhar 15 horas por dia, que não está olhando o que Porque acontece do lado, olhando para cá. Para Deus, a gente tem que olhar para cima, né, pastor? Sempre olhando para Ele. Assim, a gente tem que fazer a nossa parte, mas é a nossa parte. Sim. O problema é que a gente está querendo fazer a nossa parte, a dos outros, e quando não, a de Deus. A gente quer se certificar de que realmente o sustento vai chegar. Né? E que está na minha mão, né? E que está na minha mão. E que está na minha mão. Então, lá atravessando o deserto, depois de libertos do Egito, uma das primeiras tretas, vamos dizer assim, do povo, qual que foi? O maná. Não tem como. Vamos guardar, que vai que amanhã Deus não manda. Olha, a gente é isso aí. É isso. Jesus nos ensinou a orar pelo o pão, singular, não são os pães. O pão nosso de cada dia. Então, hoje eu peço um pão, amanhã eu vou pedir outro, depois de amanhã eu peço outro. Então, isso é viver debaixo da dependência, da providência de Deus. Não é, vou pedir pão hoje, não vou comer hoje, vou pedir mais um pão amanhã e não vou comer amanhã, porque aí depois de amanhã eu vou ter 2 pães. Que era o que o pessoal estava fazendo lá no deserto com maná, querendo acumular. E Deus falou, vocês não confiam? Eu falei que ia mandar todo dia. Mas não sei, né? Vai que acontece alguma coisa aí, se o iFood atrasa, aí a gente fica sem. Por isso que você falou, depender do favor do Senhor, depender do amor do Senhor e depender das bênçãos do Senhor. Que são essas coisas que Deus acrescenta. Né? Então, o Salmo 127 é bem simbólico para isso que a gente está comentando aqui, que foi o Salmo que a gente leu. Isso. Se o Senhor não edificar, é vão. Se o Senhor não guardar a cidade, é vão. Vai ser inútil levantar cedo, dormir tarde, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Exatamente. Pastor, eu preciso encerrar esse episódio. Fica à vontade. Você quer fazer alguma consideração final? Não, que você eu acha? acho que, como diz lá o apóstolo Paulo em Efésios 4, fale somente o que for necessário para a edificação. Não, eu acho que a gente falou aqui o necessário. Né? Eu quero acreditar que foi, pelo menos eu sinto, né, que foi uma boa conversa, uma conversa proveitosa. Acho que a gente conseguiu aqui trazer reflexões importantes, né, para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. E eu oro para que essa história de avivamento seja realmente algo que a gente busca, mas no seu sentido... Entenda, né? No seu sentido correto da palavra. Porque, realmente, nosso país precisa de um avivamento. A Zona Leste, que é o lugar de onde a gente fala, é um Negueb. Aqui é hostil, é violento, não é fácil, não. Então, a igreja precisa olhar para o alto e dizer, Deus, manda a tua chuva. Senão, o crack vai continuar varrendo um monte de gente aqui. Violência, entendeu? Né? Isso aqui vai continuar acontecendo. O crime organizado vai continuar se estabelecendo e a justiça não vai ser promovida. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Okay. Então a igreja precisa buscar isso. Buscar em oração e buscar exercer isso na prática. Ser essa resposta de oração. Ser esses embaixadores, ser os pacificadores, ser os promotores da misericórdia, ser esse povo que tem fome e sede de justiça, tem gana, quer ver a justiça acontecer, entendeu? Falta mais essa ousadia da nossa parte. Okay. A gente precisa levantar dos nossos banquinhos e fazer alguma agir, coisa. Né? Bom, gente, esse foi mais um episódio da temporada 3 do Pode Entender. Nós agradecemos muito ao nosso pastor Petrônio, que conversou com a gente hoje. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar pelos nossos canais. Não deixem de assistir, de participar dos cultos.
Eles estão lá no YouTube, no Spotify. E se vocês quiserem vir presencial, nós ficaríamos muito felizes. Tchau, gente. Muito obrigada. Deus abençoe. Muito obrigado.